Há dias em que a vida nos coloca diante de situações que parecem definitivas. O peso das lutas se torna tão intenso que a alma se sente cercada, como se o fim tivesse chegado. É nesses instantes de aparente derrota que precisamos lembrar: Deus não é surpreendido pelas circunstâncias, e nada escapa ao seu cuidado. No século XIX, uma pintura chamou a atenção por sua força simbólica. A tela retratava um jogo de xadrez. De um lado, a figura sombria do mal, confiante no resultado. Do outro, um jovem abatido, convencido de que não havia mais saída. A obra foi intitulada Checkmate, como se a partida tivesse terminado. Mas um detalhe mudou a leitura da cena. Um mestre de xadrez, ao observar a pintura, percebeu que a derrota não era real. Havia ainda uma jogada possível, um movimento esquecido. O que parecia encerrado não passava de ilusão. Essa percepção ecoa como um lembrete para nós. Mesmo quando tudo aponta para o fim, ainda existe esperança, porque o nosso Rei continua em movimento. Quantas vezes a vida nos coloca na mesma posição daquele jovem? Cercados de pressões, exaustos de tanto lutar, ouvindo vozes que insistem em dizer que não há saída. Nessas horas, a fé nos recorda de uma verdade maior: o controle não está nas mãos do inimigo, mas nas mãos do Deus que reina soberano sobre toda a história. Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Essa promessa nos lembra que, ainda que o coração esteja aflito, não estamos sozinhos. Mesmo em silêncio, Deus se faz presente, sustentando-nos com seu amor. O que para os olhos humanos parece ruína, para Deus é oportunidade de revelação. Ele transforma cenários de derrota em testemunhos de vitória. Ele abre caminhos onde só enxergamos muros. Ele escreve novos capítulos onde acreditávamos que a história havia acabado. É por isso que a fé não se apoia naquilo que vemos, mas naquilo que Deus já declarou. Assim como o mestre enxergou a jogada oculta naquele tabuleiro, o Senhor enxerga saídas que nós não conseguimos imaginar. A sua visão é perfeita, e o seu agir nunca se atrasa. A vida não está sujeita ao acaso, nem a palavra final pertence ao inimigo. A cruz é a prova disso. Parecia derrota, mas foi ali que a maior vitória da humanidade foi conquistada. Assim também acontece em nossas batalhas. O que o mundo chama de fim, Deus chama de começo. É nesse lugar de confiança que o coração encontra descanso. Porque a mensagem que ecoa hoje é clara: não é o fim. O Rei ainda tem um movimento, e quando ele se levanta, nada pode resistir ao seu poder. O aparente checkmate é apenas a preparação para o testemunho. E quando tudo se cumpre, percebemos que o Senhor sempre esteve no controle, movendo as peças invisíveis da vida para revelar o seu propósito maior. Quando o coração entende que o Rei ainda tem um movimento, a esperança renasce. Já não olhamos apenas para a dor presente, mas para a certeza de que existe um Deus que se levanta por nós. Ele é o mesmo que abre o mar, que derruba muralhas e que transforma derrotas em vitórias. O seu agir nunca é pequeno, e a sua palavra é sempre fiel. Não importa o quanto o inimigo tente decretar o fim, porque a vida não está nas mãos dele, mas nas mãos do Deus que criou os céus e a terra. Quando ele se move, o impossível acontece. Quando ele fala, tudo muda. Quando ele estende a sua mão, o que parecia perdido é restaurado. Romanos 8:31 nos ensina: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a promessa que sustenta nossa alma em meio às batalhas. Ainda que o tabuleiro da vida pareça tomado, ainda que os olhos humanos enxerguem derrota,
a verdade é que o Senhor sempre tem a última palavra. É nesse espírito de confiança que nos preparamos para orar. Porque a oração não é apenas palavras ditas ao vento, mas a expressão de uma fé viva que se lança aos braços de Deus. Quando oramos, nos conectamos ao poder do céu que age por nós. Por isso, quero convidar você a permanecer conosco neste momento especial. Se esta palavra já tocou o seu coração, inscreva-se neste canal para caminhar conosco em fé e esperança. Deixe também o seu comentário escrevendo: "Eu creio que o Rei ainda tem um movimento", como uma declaração pública da sua confiança em Deus. Curta este vídeo para que mais pessoas possam receber esta mensagem de esperança. E compartilhe com alguém que você ama, para que a fé se renove também na vida dessa pessoa. Um simples gesto pode ser um instrumento para que outra alma seja alcançada pela presença de Deus. Agora, feche os olhos do coração e entregue as suas lutas diante do Senhor. A transformação já começou. O que parecia impossível já está sendo movido pelo poder de Deus. O Rei está agindo por você, e nesta oração, vamos declarar juntos que a vitória já está em movimento. Senhor amado, estamos aqui na Tua presença porque sabemos que não há outro lugar onde encontrar paz verdadeira. As circunstâncias muitas vezes tentam nos dizer que a derrota é inevitável, mas a fé nos faz levantar os olhos para Te declarar com confiança: não é o fim, o Rei ainda tem um movimento. Hoje lembramos de Daniel, Teu servo fiel, que foi lançado na cova dos leões. Aos olhos humanos, aquela era a sentença final, uma situação sem retorno, uma condenação certa. Mas o Senhor não abandona aqueles que confiam em Ti. A Tua palavra nos mostra que, naquela noite, a cova não foi lugar de morte, mas de milagre. Enquanto os inimigos esperavam o pior, a Tua mão poderosa guardava Daniel. A boca dos leões foi fechada, e o Teu nome foi exaltado sobre todas as nações. Assim como Daniel, também enfrentamos covas em nossa caminhada. Covas de medo, de dor, de injustiça. Covas que parecem nos engolir e roubar nossa esperança. Mas ainda assim, em meio à escuridão, cremos que a Tua presença nos sustenta. O inimigo pode até planejar a derrota, mas não tem poder para decretar o fim. O Rei ainda tem um movimento, e esse movimento muda toda a história. O que parecia ruína se transforma em testemunho, e o que parecia tragédia se torna prova da Tua fidelidade. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não enxergamos saída. Dá-nos um coração firme, que não se abala diante da ameaça, mas descansa em Tua promessa de estar conosco em todos os momentos. Isaías 41:10 fala: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essa palavra é o nosso consolo e a nossa segurança. Por isso, Pai, entregamos a Ti as nossas covas. Entregamos os nossos medos, as nossas batalhas, os nossos inimigos. Declaramos que não somos vencidos pelas circunstâncias, porque maior é o Senhor que está conosco. O mesmo Deus que esteve com Daniel está conosco hoje. O mesmo poder que fechou a boca dos leões está agindo agora em nossas vidas. O mesmo amor que sustentou Teu servo é o amor que nos envolve neste momento de oração. Senhor, ao continuarmos em oração, lembramos de outro momento em que a Tua mão se revelou de forma grandiosa. O Teu povo estava diante do Mar Vermelho, sem saída à frente e com o inimigo vindo por trás. Aos olhos humanos, era o fim. Mas o Senhor é especialista em abrir caminhos onde não existem. Naquele dia, o mar não foi barreira, mas se transformou em estrada. O vento soprou, as águas se dividiram, e o povo atravessou a seco. O impossível se tornou realidade,
e todos viram que o rei ainda tinha um movimento. Quantas vezes, Pai, nós também nos sentimos diante de mares fechados. A vida nos pressiona, os inimigos se levantam, e o coração se pergunta: e agora, o que vai ser de mim? Mas é nessa hora que lembramos da tua fidelidade. Êxodo 14:14 nos ensina: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Essa promessa é um refrigério para a alma cansada, porque sabemos que não é pela nossa força, mas pelo teu poder que as vitórias acontecem. Deus amado, se alguém está orando agora e se sente sem saída, visita este coração. Mostra que o mar pode até parecer fechado, mas a tua mão é capaz de abrir o impossível. O que hoje é obstáculo pode se transformar em caminho pela tua palavra. O inimigo pode até celebrar antecipadamente, acreditando que já venceu. Mas tu és o Deus que surpreende, que confunde os planos das trevas e que manifesta a tua glória no momento em que tudo parecia acabado. Senhor, abre os mares que estão diante de nós. Abre os caminhos que os olhos não conseguem ver. Faz brotar esperança onde só existe desespero. Mostra que a tua vontade é maior do que qualquer sentença contrária. Assim como o teu povo atravessou em segurança, também declaramos que atravessaremos nossas batalhas. Não ficaremos paralisados diante do medo, porque confiamos que o Rei ainda tem um movimento. Que esta certeza nos acompanhe em cada passo. Ainda que a noite seja longa, a vitória vem. Ainda que os mares pareçam intransponíveis, a tua voz ordena e as águas se abrem. Senhor amado, ao prosseguirmos nesta oração, lembramos do momento em que Lázaro já estava há 4 dias no sepulcro. Para todos ao redor, o fim já havia sido decretado. As pessoas choravam, a esperança havia desaparecido, e a morte parecia ter vencido. Mas a tua palavra é vida, e nada pode resistir ao teu comando. Quando Jesus se aproximou daquela sepultura, ele não viu um caso perdido, mas uma oportunidade de revelar a glória de Deus. O rei ainda tinha um movimento. João 11:43 nos fala: e, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E no mesmo instante, aquele que estava morto se levantou, provando que o teu poder é maior do que qualquer sentença da morte. Senhor, quantos de nós não carregamos áreas da vida que parecem sepultadas? Sonhos enterrados, relacionamentos quebrados, esperanças apagadas. Mas em ti existe ressurreição. O que está morto pode voltar a viver pelo sopro do teu Espírito. Deus fiel, nós te pedimos, chama de volta à vida aquilo que já não acreditamos mais. Ressuscita os sonhos, restaura as promessas, traz de volta a esperança que parecia perdida. O inimigo pode até ter colocado a pedra do fim, mas tu és o Deus que remove pedras. Tu és o Senhor que chama pelo nome e dá nova vida. Não há escuridão que resista à tua luz, nem sepulcro que permaneça fechado diante da tua voz. O teu poder ultrapassa os limites da morte, e a tua graça renova todas as coisas. Hoje declaramos em oração que nada está perdido quando o Senhor está presente. Aquilo que o mundo declara acabado, o céu chama de novo começo. Por isso, descansamos em ti, confiando que em cada detalhe da nossa vida, o Rei ainda tem um movimento. Ele pode transformar luto em alegria, e silêncio em cântico de vitória. Assim como Lázaro saiu do sepulcro, também veremos a vida brotar em nossas histórias. Porque não é o fim, Deus age por nós, e o seu amor escreve a última palavra. Senhor, continuamos diante da tua presença reconhecendo que a tua fidelidade nunca falha. Em cada página da tua palavra encontramos sinais de que tu sempre tens um movimento, mesmo quando tudo parece terminado. Lembramos de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, esquecido em prisões injustas e humilhado aos olhos dos homens. Aos olhos humanos, a história de José parecia de derrota.
Mas o Senhor transformou o cárcere em palácio e o ergueu como governador do Egito. Gênesis 50:20 nos lembra: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. O mal não prevaleceu porque o Senhor tinha um propósito maior. Senhor, também recordamos de Davi, tão pequeno diante de Golias. O exército inteiro temia, e todos acreditavam que a vitória era impossível. Mas com uma pedra e uma funda, em nome do Senhor dos Exércitos, o gigante foi derrotado. Assim também em nossas vidas, ó Pai, os gigantes podem se levantar. Problemas enormes podem tentar nos paralisar. Mas quando confiamos em Ti, sabemos que não é pela força das nossas mãos, e sim pela Tua presença, que a vitória acontece. Deus de promessas, o Senhor reverte injustiças, muda destinos e derruba gigantes. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o mesmo poder que se manifestou em José e em Davi é o poder que está agindo em nós agora. Quando o mundo grita que é o fim, o céu sussurra esperança. Quando os olhos naturais veem derrota, a fé proclama a vitória. Porque em cada cenário, o Rei ainda tem um movimento. Fortalece o nosso coração, Senhor, para que não desanimemos diante das provações. Ensina-nos a confiar que o Teu tempo é perfeito e que os Teus planos são sempre maiores do que os nossos. Transforma, Pai, cada cova em testemunho, cada deserto em lugar de encontro, cada batalha em vitória. Que a nossa vida seja reflexo da Tua glória, mesmo em meio às adversidades. Hoje, unidos em oração, proclamamos com fé: não é o fim. O Rei ainda tem um movimento, e em Ti já somos mais que vencedores. Senhor, chegamos diante de Ti para concluir este momento de oração, mas não para encerrar a nossa comunhão contigo. A Tua presença é fonte de vida, e a cada palavra declaramos a verdade que sustenta nossa fé. Não é o fim, porque o Rei ainda tem um movimento. Pai amado, nós entregamos em Tuas mãos cada área da nossa vida que parece sem saída. Entregamos os problemas que nos cercam, as dores que nos afligem e os medos que tentam roubar nossa esperança. Tudo está diante do Teu altar, porque só Tu podes transformar a derrota em vitória. Lembramos de tantas vezes em que a Tua palavra mostrou o impossível acontecendo. O mar vermelho se abriu, os leões foram silenciados, Lázaro reviveu, Golias caiu, José foi exaltado. Em todas essas histórias, a mensagem permanece: o Senhor nunca perde o controle. 2 Coríntios 12:9 nos lembra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É por isso que, mesmo quando estamos fracos, encontramos em Ti a força para continuar. Senhor, derrama agora a paz sobre cada coração que ora conosco. Onde há ansiedade, que venha tranquilidade. Onde há medo, que brote coragem. Onde há tristeza, que floresça alegria. Deus eterno, nós cremos que o Senhor está agindo neste exato momento. Mesmo quando não vemos, a Tua mão está movendo peças invisíveis, abrindo caminhos e preparando milagres. Que cada pessoa aqui presente saia desta oração com a certeza de que não está sozinha. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso abrigo seguro, o nosso Rei que jamais será derrotado. Senhor, sela esta oração com o Teu amor. Que ela se torne semente de fé e esperança em cada vida, e que os frutos sejam abundantes, testemunhando ao mundo que o Senhor é fiel. Declaramos em unidade: não é o fim. O Rei ainda tem um movimento, e ele já está acontecendo em nosso favor. A vitória vem do Senhor, e por isso descansamos em Ti. Glorificamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque sabemos que o impossível já está sendo transformado em vitória. Recebe a nossa oração, recebe a nossa confiança, e recebe toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Querido coração,
Guarde esta verdade em sua vida. Não é o fim, porque o rei ainda tem um movimento. Quando tudo parece perdido, quando o peso das lutas se torna insuportável, lembre-se de que Deus age por você. A história não termina nas mãos do inimigo, mas nas mãos do Senhor que tudo governa. Que a paz do Senhor encha o seu coração neste momento. Que você sinta a certeza de que não caminha sozinho, mas é sustentado por um Deus que nunca falha. Ele abre mares, fecha bocas de leões, ressuscita sonhos e transforma lágrimas em vitória. Se esta oração falou com você, inscreva-se neste canal para continuar caminhando em fé e esperança. Escreva nos comentários a frase: "Eu creio que o rei ainda tem um movimento", como uma declaração pública da sua confiança em Deus. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. E compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra de esperança. Pode ser o gesto que transformará a vida dessa pessoa. Saia desta oração com o coração fortalecido e a alma em paz, porque o Deus que agiu ontem é o mesmo que age hoje e agirá sempre. Descanse nesta certeza: não é o fim. O rei ainda tem um movimento, e ele já está agindo por você.